Agora, aqui em Os Pingos nos Is, recebemos o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Ele está conosco aqui. Boa noite, governador. Seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aí com vocês. A gente é que agradece. Governador, para começar a nossa conversa, queria que o senhor falasse sobre como está a situação aí em Minas Gerais nesse momento em relação à Covid-19. O estado de Minas foi um dos primeiros a adotar medidas preventivas no Brasil e hoje eu posso afirmar que nós acertamos em termos sido extremamente precavidos. Logo que detectamos aqui a presença dos primeiros contaminados, nós agimos prontamente, adotamos as medidas de isolamento logo no final de março, por volta, eu não estou aqui com o calendário, mas foi dia 22, nós começamos o isolamento. E de lá para cá, tivemos uma evolução bem lenta. O último dado que eu tenho aqui, que vai até ontem, é que nós tivemos 97 óbitos e somos hoje o estado que está em quarto lugar, melhor do que nós estão em termos de óbitos por 100 mil habitantes, os estados do Centro-Oeste, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Lembrando que eles têm uma população muito menor do que Minas Gerais. E nós temos estados vizinhos que estão passando por problemas sérios. É lamentável que tenhamos perdido essas 97 vidas, mas poderia ter sido muito mais. Eu posso dizer que Minas tem feito um bom trabalho. Hoje, nesse momento, apenas 5% dos leitos de UTIs do estado estão ocupados por pacientes do coronavírus. E, além disso, nós já fizemos, está pronto, mas graças a Deus ainda não foi utilizado, um hospital de campanha com 800 leitos. E, além disso, nós já temos mapeado no estado diversos hospitais que terão as suas unidades de UTIs ampliadas também, caso esse cenário, que até agora tem sido muito bem controlado, venha a mudar. Lembrando que o vírus é desconhecido e a qualquer hora essa curva pode dar uma guinada para cima, mas espero que não. Augusto. Governador, prazer falar com o senhor. Eu queria saber o seguinte, pelo que o senhor disse, já vai bem o combate a coronavírus na área da saúde. Agora eu queria saber o que é que o senhor tem planejado para combater o desastre econômico. O senhor já tem um cronograma para a retomada das atividades econômicas em Minas Gerais? Alguma coisa já foi reaberta? O que o senhor tem a dizer? Sim, é uma grande preocupação nossa essa questão da reativação da economia. Eu posso afirmar que talvez mais de 90% das cidades de Minas Gerais já fizeram uma reativação, pelo menos parcial, da economia. Eu aqui dei a liberdade a cada prefeito de atuar, porque são realidades muito distintas, e seria inconsequente da minha parte estar ministrando o mesmo remédio para doentes totalmente diferentes. Mais da metade dos municípios de Minas não tem sequer um caso e muito menos um óbito. E eu exigir desses municípios uma quarentena longa não seria o certo. E o que nós estamos fazendo aqui são protocolos de segurança, mesmo estes municípios que não tiveram nenhum infectado, que não tiveram nenhum óbito, estão trabalhando dentro de protocolos que a nossa Secretaria da Saúde fez com medidas de segurança. Eu sempre menciono que a partir de agora nós temos um novo normal. Nós não voltaremos a viver como antes mais. E eu quero que, da mesma maneira que Minas caminhou muito bem até esse momento, administrando a pandemia, que ela também administre muito bem essa reativação econômica. E posso dizer que tem fluído bem.
eu acompanho diariamente todos os casos de óbitos, infectados, UTI, e mesmo com a reativação, que já tem 2, 3 semanas ou até 4, dependendo da cidade, nós temos observado um controle da pandemia. Vale lembrar que o mineiro é um povo mais criterioso, talvez até um pouco mais desconfiado, e isso, nesse momento, contribui para que a gente seja bem-sucedido. Estamos recebendo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Pergunta agora de José Maria Trindade. Você, Zé Maria. Pois é, governador, eu sou mineiro, lá de Medina, no Vale do Jequitinhonha, onde já chegou o coronavírus por lá. Governador, os professores estão reclamando muito, dizendo que são os últimos aí nas decisões do Estado de Minas Gerais, que os salários estão atrasados, o senhor autorizou o pagamento de salários da segurança e saúde, esqueceu professores. Como é que está essa questão do salário, hein, governador? Por que está acontecendo atraso de salário no Estado? Bom, a situação financeira do Estado de Minas é caótica desde a gestão anterior. E eu sempre menciono que esse problema não será resolvido rapidamente. Por quê? Porque a dívida do Estado é muito grande. É como se fosse alguém que ganha R$2.000 por mês e deve 100 mil. Seria uma ilusão falar que ele vai quitar a dívida em 6 meses, em 1 ano ou em 2 anos. A dívida nossa é uma dívida gigantesca e o pior de tudo é que Minas ainda tem uma despesa que sobe automaticamente pelo elevador e uma receita que, num momento especialmente como esse agora da pandemia, cai drasticamente. Logo, fica impossível nós fecharmos as contas. E desde que nós fizemos praticamente desde que nós assumimos, já era prática no Estado de Minas, e nós estamos vendo isso agora no Congresso Nacional, que as forças de segurança sempre tivessem uma prioridade para receber. Não vou explicar isso, porque é uma prática consolidada, me parece que em vários estados do Brasil, mas quero lembrar que a educação nunca foi relegada a um segundo plano. Somente a segurança tinha essa questão de ter uma data anterior a outras categorias para estar recebendo. As demais categorias, que entram profissionais da área fiscal, da controladoria, todas as demais recebem junto com a educação. E eu tenho feito de tudo para que a educação de Minas, que regrediu drasticamente no último governo, Minas sempre foi um dos primeiros estados no IDEB, e na minha gestão nós já vimos que vai recuperar posições. Então, o que eu estou fazendo pela educação é o que ensina mais as crianças. Agora, infelizmente, o último governador era de um partido que tinha a preferência dos sindicatos. E eu não sou do partido que tem a preferência dos sindicatos e logo fico sendo muito questionado. Mas hoje o professor recebe melhor e sabe a data que vai receber, e no governo do antigo governador isso não acontecia. Se eles têm de reclamar, que reclamem do antigo governador, porque eu estou dando um tratamento muito melhor hoje. Governador, na abertura do programa a gente falava sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal dando poder aos governadores em relação a transportes, né, a limitação de deslocamentos. Queria saber do senhor a avaliação em relação a essa decisão. Foi um ataque à autoridade do presidente Jair Bolsonaro? Para te dizer a verdade, eu ainda não tomei conhecimento. Deve ter sido algo de hoje. Isso, hoje à tarde. Eu ainda não tive tempo de me informar. Mas eu vejo que nós temos de esquecer um pouco essa questão. Tem hora que alguém fala, isso é para dar um troco no presidente, isso é para dar um troco no Congresso, isso é para dar um troco no Supremo. Eu vejo que nós precisamos, nesse momento, de união. E eu que estou longe de Brasília e com tantos incêndios aqui para apagar, com certeza não seria a pessoa mais indicada para estar analisando um caso como esse. Te peço desculpas. Claro. Augusto, sua pergunta.
Governador, o senhor lembrou com razão, temos aqui o Zé Maria como prova disso, que o mineiro é mais desconfiado de que de brasileiros de outros estados. Agora, às vezes, a desconfiança vai longe demais. Eu vi, pessoalmente, que cidades como Monte Verde e Gonçalves fecharam as entradas. Ninguém entra lá. Né? Interromperam a estrada, bloquearam a estrada e pronto. Isso é legal? O governador pode interferir nesse tipo de... pode suspender esse tipo de decisão? Como é que é? Bom, nós tivemos aqui em Minas Gerais casos extremos, tanto para um lado quanto para outro. Tivemos prefeitos que colocaram barreiras para que ninguém pudesse acessar a cidade e tivemos prefeitos também que falaram, esse coronavírus não existe, isso é uma ficção. O que nós temos procurado, e diria que de certa maneira temos sido bem-sucedidos, é mostrar aos prefeitos que um equilíbrio é o melhor caminho a seguir. E com a publicação desses protocolos de reabertura de segurança, esses prefeitos que adotaram medidas extremas, principalmente no sentido de acesso, com certeza vão ter um embasamento maior para agir. E eu quero lembrar também que nós temos a instituição do Ministério Público, que muitas vezes acaba tendo uma influência com relação aos prefeitos. Vocês devem ter conhecimento, vários prefeitos que fizeram algum tipo de reativação da atividade econômica no Brasil todo, tem Ministério Público que interpretou aquilo como estar colocando a saúde das pessoas em risco e logo agiram contra o prefeito. Então, o prefeito fica muito nessa condição de refém dessa situação. De um lado, o Ministério Público, do outro lado, os comerciantes, o setor produtivo, e cada um, com certeza, tem a sua história e os seus motivos. Mas nós agora temos dado essa diretriz, levando em conta a quantidade, a proporção de infectados e também a condição do sistema de saúde em todo o estado regionalmente. A partir de agora, o prefeito vai ter condição de agir mais baseado em fatos concretos e menos nesse tipo de situação em que muitas vezes ficava a interferência de visão pessoal. Zé. Olha, governador, o Congresso Nacional aprovou recentemente, ontem, né, aquela lei de benefício aos estados e municípios. Ela inicialmente beneficiaria mais os grandes arrecadadores, mas houve mudanças, mas ficaram ali pontos importantes que beneficiam Minas, né? Principalmente não é perdão da dívida, mas a suspensão do pagamento do serviço da dívida. Isso já dá um alívio tremendo, né? A expectativa de 125 bilhões. Como é que você avalia essa lei? Vai ser bom para Minas Gerais? Vai dar um suspiro bom aí, não pagar a dívida, que pesa muito em Minas Gerais, e ainda vem dinheiro novo? Essa questão de não pagar a dívida, infelizmente para Minas Gerais, essa medida é inócua, porque há mais de 2 anos o estado de Minas e também Rio Grande do Sul haviam já conseguido liminares que suspendiam o pagamento do serviço da dívida. Essa medida vai sim beneficiar outros estados que não tinham essa liminar, mas para Minas, infelizmente, ela não faz nenhum efeito. Minas já estava falida e o Supremo acabou dando essa liminar lá atrás. Agora, essa ajuda do governo federal que está sendo providenciada para os estados está vindo numa hora excelente, porque no mês de abril nós já não fechamos as nossas contas, só conseguimos porque tivemos uma receita excepcional, tivemos um recebimento de 25 anos atrás do antigo BENGE, Banco do Estado de Minas Gerais. Não fosse isso, nós não teríamos fechado o mês de abril. E agora, em maio, já está claríssimo
que nós não teremos recursos para arcarmos com os nossos compromissos. Agora, o valor que está chegando para Minas e para a maioria dos estados do Sul e Sudeste, isso se repete, é insuficiente para fazer face à perda na arrecadação de ICMS. Minas Gerais vai receber 3 bilhões nos próximos 4 meses, 750 milhões por mês, mas a nossa perda é 2,5 vezes isso, são 7 bilhões e meio. Então, não é suficiente, mas é lógico que ajuda. E nós estamos, mais do que nunca, enxugando o que já tinha sido enxugado. Agora, nós realmente chegamos assim no limite. São programas sociais, infelizmente, que acabam, às vezes, sendo impactados, a conservação das estradas, das escolas, mas não há outro meio de nós levarmos adiante um Estado falido. Ok, quero agradecer muito aqui a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado mesmo, viu, governador, pela gentileza, pela atenção, foi boa conversa, agradeço muito. Boa noite.